Quero reiterar o cumprimento ao professor Freire Costa, de quem não tendo tido o privilégio de ser aluno, tive o privilégio de conhecer ainda enquanto aluno e de quem guardo muito boas recordações da faculdade e do tempo na faculdade em Coimbra e boas recordações até num contexto em que não era fácil guardá-las, tendo em conta os encargos que na altura assumia como dirigente associativo, o que nem sempre nos deixa numa posição muito concordante, digamos assim, com a de quem leciona na faculdade, mas felizmente as recordações que guardo são boas e queria também por isso deixar-lhe aqui um cumprimento redobrado. A vantagem de falar no fim é de facto de poder já talvez aprofundar um pouco mais questões que já foram colocadas anteriormente e eu gostava de colocar-lhe três questões que vão na sequência de algumas que já aqui foram colocadas e a primeira das quais tem que ver com o posicionamento relativo do provedor de justiça, já não em relação a outros provedores, mas em relação aos órgãos de soberania e em particular naquilo que em alguma dimensão são competências, digamos assim, concorrenciais do provedor de justiça com competências de outros órgãos de soberania. Nomeadamente, o exemplo da competência para requerer a fiscalização da constitucionalidade das normas que o provedor de justiça dispõe, em concorrência, obviamente, com outros órgãos, nomeadamente em concorrência com a Assembleia da República, e gostava de saber qual é a perspectiva que o Sr. Professor tem relativamente a ao enquadramento do exercício dessa competência pelo provedor de justiça. Se ela é uma competência que deve ser ponderada e exercida de forma autónoma e desligada daquilo que possa ser eventualmente os juízos que outros órgãos de soberania, nomeadamente a Assembleia da República, têm ao seu dispor, ou se entende que o papel do provedor de justiça no exercício dessa competência deve ser de alguma forma subsidiário ou complementar daquilo que possa ser o exercício que dessa competência faça, nomeadamente a Assembleia da República. Porque julgo que, aliás, sobretudo tendo em conta, até pela responsabilidade que assumi, que daqui por mais alguns minutos concretizarei, enquanto relator do parecer desta Comissão relativamente ao relatório do Provedor de Justiça dos anos 2011 e 2012, verifica-se que, de facto, essa é uma competência que, em nestes últimos 2 anos, o Provedor de Justiça foi chamado a assumir até com algum protagonismo mediático e julgo que o juízo relativamente ao enquadramento digamos, há alguma dialética no exercício dessa competência relativamente à circunstância em que outros órgãos de soberania a devem ou podem exercer, julgo que é uma matéria que nos deve merecer alguma reflexão. Uma outra questão tem também que ver com aquilo que em concreto foram dificuldades registadas pelo Sr. Provedor de Justiça, ainda em exercício, mas também já pelo anterior, e que tem que ver com dificuldades do ponto de vista da obtenção de cooperação por parte de entidades que obviamente devem prestar essa cooperação, essa colaboração ao Provedor de Justiça, e que, para dar um exemplo que ainda agora nos relatórios, nestes últimos 2 relatórios é uma vez mais referido, o exemplo do Banco de Portugal, que de alguma forma, com uma concepção relativamente à proteção do sigilo bancário e das regras de funcionamento do sistema financeiro, acaba de alguma forma por não prestar a colaboração que a Provedoria de Justiça entende que merecia, e essa é uma questão que está presente nos últimos 2 relatórios, e sobre isto eu gostava de colocar a questão, não obviamente focalizando a questão no Banco de Portugal e na atitude do Banco de Portugal, mas sobretudo colocando a questão de uma forma genérica, gostava que nos pudesse deixar uma perspectiva sobre uma de 2 soluções que por vezes são colocadas relativamente a esta dificuldade. Uma que parece ser aquela que o Sr. Provedor de Justiça acabou por adotar
no exercício do seu mandato, que foi a de procurar estreitar a colaboração, sobretudo do ponto de vista operacional, junto dos funcionários do Banco de Portugal, dos técnicos do Banco de Portugal, que eventualmente disporão da informação cuja obtenção era visada pela Provedoria de Justiça e, portanto, dessa forma procurando encontrar, digamos assim, soluções operacionais que, afastando esse receio de alguma violação de regras de funcionamento do sistema financeiro, permitisse ao Banco de Portugal disponibilizar de forma mais fácil e rápida essa informação e, portanto, procurando manter aquilo que são os dispositivos legais que já hoje existem, aprofundando, por outro lado, do ponto de vista da cooperação técnica e da colaboração técnica, essa ligação com outras instituições para, de facto, poder obter essa colaboração, ou se entende, como parecem defender outros, se entende que, nestas circunstâncias, a Provedoria de Justiça deveria dispor de um outro mecanismo que eventualmente pudesse assumir-se de maior vinculação, digamos assim, na possibilidade e na exigência de obtenção dessa colaboração ou dessa cooperação, muito à semelhança daquilo que são dispositivos de que beneficia, por exemplo, o Tribunal de Contas. Não tanto do ponto de vista da injunção, mas um instrumento que se assemelhasse de alguma forma a esse mecanismo da injunção, no sentido de obter determinada informação, sendo certo da parte do Provedor de Justiça não se presume a violação da legalidade, nomeadamente daquilo que é o Estatuto e do quadro bem definido que temos de competências da Provedoria de Justiça. Uma última questão que queria colocar-lhe tem que ver com a perspectiva que tem sobre a exigência que se coloca ao Provedor de Justiça, e esta questão já aqui foi colocada de alguma forma, com a referência que foi feita em relação à utilização dos meios eletrónicos, mas eu queria colocar-lhe a questão num âmbito mais vasto, e que tem que ver com o seguinte, e que resulta também, aliás, da leitura dos últimos dois relatórios da Provedoria de Justiça. Porque constata-se, de facto, nestes dois relatórios, de 2011 e 2012, que a utilização que os cidadãos fazem hoje dos meios eletrónicos potencia não só uma maior facilidade de acesso ao Provedor de Justiça, como também a formulação das próprias queixas está hoje ela mais facilitada pela utilização de um formulário que é disponibilizado pela própria Provedoria de Justiça e, portanto, tudo isto resultando, de facto, num recurso cada vez mais assinalável aos meios eletrónicos, com o que isso significa também, do ponto de vista da maior facilidade de acesso ao Provedor de Justiça, do aumento das queixas que são dirigidas ao Provedor de Justiça. Eu não vou amassá-lo com números, isso fica para uma fase posterior da reunião desta Comissão na apreciação dos dados, mas de facto de 2011 para 2012 há um aumento de 21% dos processos que foram abertos pela Provedoria de Justiça, na sequência de um aumento que é muito mais significativo das queixas apresentadas. E de facto isso é acompanhado depois de uma outra circunstância. É que uma boa parte das queixas que são apresentadas assumem de facto um caráter emergente, de urgência. E isso coloca uma redobrada pressão sobre o Provedor de Justiça, não só na resposta aos cidadãos, mas necessariamente também do ponto de vista da exigência da resposta que é colocada aos serviços da Administração Pública, e nomeadamente à Administração Central, que é quem é avisado com a maioria das queixas, tudo exigindo, por vezes, uma pressão da resposta do provedor ao cidadão que não é acompanhada da capacidade de resposta por parte da Administração Central e, portanto, da obtenção dessa informação, do esclarecimento, até da resolução da própria situação, só em função da intervenção do Provedor de Justiça. E eu gostava de saber qual a sua perspectiva relativamente à dirimissão deste potencial conflito de sentido contraditório. Porque se é verdade que esta pressão se coloca sobre o Provedor de Justiça,
Também é verdade que a prestação de informação relativamente ao andamento do processo pode ser uma forma relativamente capaz de pacificar, digamos assim, esta pressão que é colocada sobre o provedor de justiça. O modus operandi é que é provavelmente o centro da questão, e era portanto sobre isso também que gostava de poder ouvir, sobre a perspectiva que tem sobre a possibilidade de dirimissão deste conflito, sobretudo do ponto de vista da manutenção da boa imagem que a Provedoria de Justiça tem junto dos cidadãos, e que eu julgo que obviamente é uma vantagem, mas é simultaneamente um encargo redobrado que pesará sobre os ombros do próximo Provedor de Justiça.